Eu sou a apresentadora do programa Super Nanny do SBT e é um programa, um reality show que tem como objetivo ajudar as famílias que têm dificuldades com o comportamento das crianças. As famílias se inscrevem no site do SBT, passam por uma seleção, por uma série de perguntas, questionários, entrevistas, até elas serem selecionadas. Aí depois disso aí eu vou para as casas, eu fico primeiro 6 dias observando e dando orientações para a família. Depois eu vou embora, uns 4, 5 dias eu fico fora, deixando as famílias agirem por si só. E depois eu volto para ver aquilo que foi feito, avaliar e fazer umas correções. E aí depois de 2 dias eu vou embora. Em total são uns 15 dias, mais ou menos, que eu fico com as famílias. Não, na verdade não tem uma faixa da idade em que tem mais dificuldade de comportamento. Uma coisa interessante que eu observei nos programas é que a maioria das crianças com problema de comportamento que se apresentaram, que se inscreveram no programa, tem 4 anos. Então isso é um alerta que se a gente não começa a colocar limites desde bebezinhos, desde pequenininhos, na hora que chegam os 4 anos, que vão passando por uma fase de independência, ele se torna tão insuportáveis que os próprios pais não aguentam o comportamento das crianças. Então, a gente percebeu que essa é uma idade crítica, né? Precisa ser controlado, precisa ser colocado limites e trabalhado o comportamento desde cedinho para que quando chegue nessa idade ele não seja tão complicado. Agora, essa fase do 0 a 7 anos é uma fase muito importante no desenvolvimento do ser humano, porque a personalidade do ser humano é formada, são colocadas as bases nessa idade. Então é uma idade muito importante. Então, nesse caso, a tua atitude tem que ser bem radical. Então, você prepara a comida, ela não quer comer, você não faz disso um drama. Você retira o prato e só dá um alimento no horário da próxima refeição. Mas você tem que ter cuidado de entre uma refeição e a outra, não dá nada, nenhum iogurte, nenhum leite, nenhuma bala, nada, né? Para que ela possa não sentir fome, né? Ela precisa ter fome para ela querer comer, né? Então, essa é a orientação. Não quer comer? Não faça drama, tira o prato e só dá comida na próxima refeição, mas não dá nada nesse intervalo, tá? Criança que tem um prato de comida na frente dele não morre de fome e aí ela vai acabar concordando em comer, né, aquilo que você está apresentando, né, para ela. Eu creio que você tem que incentivá-lo a poder gostar e a poder usar e a poder brincar com coisas de menino, né? Mas eu creio que você não precisa fazer um drama dessa situação, porque as crianças têm fases, têm momentos em que tem uma tendência, tem a outra. O importante é você ficar de olho, você incentivá-lo e comprar brinquedos de menino, mas nesse ficar de olho e observar, você vai ver que esse período vai passar mesmo, tá? Não fazer um drama disso, não supervalorizar essa situação, porque você está reforçando uma atitude que não é talvez o melhor para ele e se ele quiser chamar a tua atenção e se ele quiser ficar contra você, ele vai acabar reforçando esse gosto aí que ele tem ou essa tendência que ele tem. Ah, sem dúvida, pais teimosos. Porque os filhos teimosos dá para corrigir, dá para ensinar, dá para mudar essa teimosia. Mas os pais teimosos são muito mais teimosos do que as crianças, porque já são adultos, porque têm essa teimosia incorporada na personalidade deles. E aí, com pais teimosos, é mais difícil você corrigir os filhos teimosos.
E a dica final assim, é para não ter medo de educar os filhos, não ter medo de dizer que não ter medo de colocar limites. A criança precisa de limites, os limites, o dizer que não e o disciplinar, assim como ensino, são manifestações do amor que vocês pais têm pelos seus filhos. A criança gosta de ser cuidada, gosta quando ela vê que os pais se preocupam por ela, colocam limites, falam que não, mesmo que a reação pareça contrária a isso que eu estou falando, mas a criança precisa e gosta de limites. E o amor dos pais precisa ser acompanhado pelos limites, e os limites precisam ser acompanhados com amor, com paciência, com dedicação. Tá? Que Deus abençoe vocês. Eu trabalhava e eu trabalhava dando aula numa escola, na Escola do Futuro em São Paulo. E o pessoal do SBT tinha comprado o programa originalmente é em inglês, do Channel 4, e agora ele está sendo gravado nos Estados Unidos. E eles estavam fazendo testes com várias pessoas para fazer o papel de Super Nanny. Aí eles partiram para testar educadores e eles foram nas escolas e eu trabalhando na escola, eles acharam que eu tinha o perfil para fazer esse papel e me convidaram para fazer um teste. Aí eu não conhecia o programa, eu conheci o programa, gostei da proposta, porque ela é muito parecida com a forma de trabalhar na Escola do Futuro, o trabalho com as famílias, integração, formação de caráter, restauração de relacionamentos. Então eu decidi aceitar fazer o teste. Eles gostaram do teste, pediram um programa piloto, né, que foi assim o primeiro programa da primeira temporada, que foi um sucesso esse programa também. Aí eu me envolvi com o programa. Olha, tem algumas crianças que são um pouquinho
menos dóceis que outras, né? Então, apresentar um pouco mais dificuldade. O que foi mais trabalhoso foi uma família de quadrigêmeos com 4 crianças de 4 anos, né? Na primeira temporada, que foi um desafio, né? Não porque as crianças fossem piores que outras crianças, mas porque eram muitas crianças de uma mesma idade. Aí era mais do que um grupo, era mais uma gangue, assim, se aliançando para bagunçar, né? Fora isso, agora no final dessa terceira temporada, teve uma família com 5 crianças, tem uma família com 4 filhos, outra com 5 filhos, outra com 6 filhos. Aí isso dá um pouquinho mais de trabalho, mas nada que não possa ser resolvido. A maior dificuldade não são as crianças, a maior dificuldade são os pais. Eles são os que dão mais trabalho. As crianças, elas, num primeiro momento, elas têm uma pequena reação, assim, porque está entrando alguém na casa que vai mudar o comportamento e o funcionamento da casa. Mas eles acostumam bem rápido, eles entram bem rápido no esquema, eles gostam das mudanças. As crianças gostam dos limites, gostam das regras. No começo tem essa pequena reação, mas depois muda. Agora, os que dão mais trabalho são os pais, porque precisa convencê-los dos erros que eles têm cometido e que têm trazido como consequência o comportamento dos filhos, e dá um pouquinho mais de trabalho. Eu creio que hoje tem muita informação sobre educação, sobre comportamento. Os pais precisam ir atrás dessa informação para que esteja assim, ajudando-los a educar os filhos. E com respeito à educação, hoje a gente vive numa sociedade, num momento, numa época em que tem muito apelo, em que tem muita intervenção da mídia, do computador, do videogame, nas casas, dentro das famílias, né? E isso acaba interferindo um pouco na educação dos filhos. Os pais precisam controlar, precisam administrar tudo isso para que ele possa ser usado a favor da educação dos filhos, não atrapalhando a educação dos filhos. Olha, eu creio que os pais têm que fazer desse momento da refeição um momento assim agradável, gostoso. E se a criança tem problemas para comer, que não gosta de todos os alimentos, eu tenho orientado para preparar os pratos de maneira agradável, colocar um enfeite, fazer uma saladinha assim como se fosse o cabelinho de uma boneca, os tomatinhos, os olhinhos, usar o pepino, fazer um bolinho com o arroz e colocar o feijão em volta, fazendo de conta que é uma ilha com água em volta, enfim, decorar o prato para que seja uma coisa agradável e estimular a criança a comer. Eu também tenho colocado isso como regra, né, que a criança precisa comer, sentar à mesa na hora certa e comer tudo, né? E eu tenho incentivado com o método do incentivo, quer dizer, premiar a criança cada vez que ela senta à mesa, ela come direitinho, e precisa todo um trabalho de estímulo e recompensa para que a criança entenda que isso é bom para ela e que você está fazendo do bom e do melhor para que ela possa comer. Olha, nessa idade, 1 ano e 4 meses, ele é muito pequeno para ele entender o que é disciplina, o que são regras. Mas ele entende muito bem um não falado assim com firmeza, uma expressão de desagrado, desaprovação. Então, nessa idade, vocês têm que ser bem firmes também, falando que não, segurando a mãozinha dele quando ele bate, tirando ele do meio, cortando esse comportamento, terminando esse comportamento e mostrando para ele que você desaprova desse comportamento. Acontece que nessa idade vocês vão ter que ter muito mais paciência, porque ele não tem condições, não tem maturidade dele entender o que é disciplina, o que é ensino, o que são regras. Então não dá para aplicar nem as regras, nem o cantinho da disciplina, nem o incentivo. Precisa de um acompanhamento firme, constante, até ele
ele entender aquilo que vocês estão querendo ensinar para ele. Bom, a criança gosta de aprender a fazer as coisas e serem autônomas, né? Cabe a você ensiná-la a fazer as coisas direitinho, né? É um processo normal, tem crianças que começam antes e outras que começam depois, mas ensina ela a fazer aquilo que ela quer fazer. Não sei o que ela quer fazer, mas ela deve querer se vestir sozinha, de repente escovar os dentes sozinhas, ou tomar banho sozinha, ou comer sozinha. Ensina ela. Tá? Deixa ela fazer as coisas, orienta ela, corrige aquilo que está errado, fica supervisionando, mas incentiva, isso é muito bom, não é ruim. Os dois são meninos. O mais novo, tudo o que ele quer comprar é rosa. Coisas de meninas, fala de